O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Há umas semanas atrás, quando nós estávamos no Evangelho de São Mateus, nós começamos lá no capítulo 5, falando das bem-aventuranças. Agora nós estamos com as bem-aventuranças narradas por São Lucas. Interessante que lá falava que eles estavam num monte. Agora, aqui fala que estavam numa planície, eles estavam numa planície. E para quem que Jesus estava falando? Aqui diz assim: Jesus levantando os olhos para os seus discípulos. É claro que todos nós somos convidados a ser discípulos de Jesus, mas aqui ele está falando para os discípulos, aquele que ele chamou, aquele grupo que dentre do grupo de 72 estavam os apóstolos. E a esses que ele chama para segui-lo mais de perto, para levar a boa nova. Jesus fala, desculpe eu falar essa palavra, mas é só para frisar e ficar bem forte para nós entendermos melhor. Ele está falando de desgraças. Não está falando de vida boa, não. Os discípulos são bem-aventurados. Olha quem são os bem-aventurados. São aqueles que choram, são aqueles que são pobres, são aqueles que são perseguidos. Esses são os discípulos dele. A esse ele diz, bem-aventurados. Aos outros, aí vamos dizer, os outros discípulos que não estão dentro desse parâmetro de vida, ele diz, ai de vós. Aí ele é severo. Ai de vós, discípulos que se tornaram ricos. Ai de vós, vocês que estão recebendo aplausos. Ai de vós, que quando o pessoal vem, eles olham para vocês e dizem, olha, nossa, eu gosto tanto dele, mas no fundo, são falsos profetas. Ai de vós. Parece que, eu sempre falo aqui, né, o conceito de evangelização parece que tem mudado, né? Quem evangeliza é aquele que se torna rico, é aquele que está numa boa, é aquele que tem facilidades, é isso. Mudou. Por isso que está todo mundo querendo evangelizar agora.
Vejam só a antífona do evangelho de hoje, né? Meus discípulos, Jesus fala, que é tirado desse evangelho de Lucas 6. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Ele não está falando de que os discípulos dele terão recompensa aqui. Não é aqui que se deve ter recompensa. E aqui, vou falar os discípulos, né? Nós, padres, nós, os religiosos, os missionários. A nossa recompensa não é aqui, eu não sei quando é que nós vamos entender isso. Aí, na primeira leitura, Paulo, falando aos Coríntios, ele diz assim, olha, que aqueles que compram, que vivam como se não possuíssem nada. Aí ele diz, e os que usam do mundo, como se dele não estivesse gozando. É interessante que às vezes acontecem umas coisas no dia a dia comigo, aí, quando eu vou ler o Evangelho, aí tem uma relação, né? Ontem eu estava lá em casa, ali com os seminaristas, nós estávamos jantando, conversando, aí um deles diz assim, padre, você ouviu as religiosas que estão fazendo tipo, não é bingo, como é aquele outro que faz? Uma rifa de um Fusca. E é muito interessante, né? Bem criativa as irmãs, né? Fazendo lá a rifa desse tal Fusca 81, ano 81, e elas dizendo assim, olha, com essa situação do Covid, elas estavam passando por dificuldade financeira, então agora elas estavam fazendo esqueci de essa rifa do Fusquinha, desse Fusca. Aí elas bem criativas, né? E no final elas dizem bem assim, olha, se carro de mulher já é bem conservado, imagine de freira. Elas falam assim. Então, elas estavam fazendo uma rifa porque elas estão passando por dificuldade. Então, elas bem-aventuradas. Porque é assim que o religioso deve ser. Os missionários devem viver assim. Nós, sacerdotes, é assim que nós devemos viver. A nossa recompensa está no céu, então nós não vamos adquirir bens nesse mundo, nós vamos viver na pobreza, é assim que a gente deve viver. É dessa forma. Então, para não ficar tirando pedra no telhado do outro, eu tenho que falar de mim, né? Porque é muito fácil ficar jogando pedra no outro, né? Vendo a vida do outro e não vendo e não olhando a minha. Porque eu que tenho que me avaliar. Então, quando eu estava lendo o Evangelho de hoje, eu fiquei lá olhando para Jesus, ali no Santíssimo Sacramento, dizendo, Senhor, eu estou nos bem-aventurados ou eu estou no ai? Porque o ai é aquele que está vivendo uma vida boa, vivendo no conforto, aplausos, sendo um falso profeta. E o bem-aventurado é o pobre, é o que é perseguido, é o que é deixado de lado, é esse. Então eu disse para ele, eu tenho que viver como um bem-aventurado, porque os santos viveram como bem-aventurados. Você não vai ver a história da vida de um santo que eles estariam vivendo como marajás. Os santos não viveram. Por que eles não viviam como marajás? Porque os bem-aventurados são os que viveram como Jesus viveu. Lá no quarto que eu durmo, eu falo que eu durmo porque eu não tenho casa. Se me mandarem embora, eu vou ficar na rua porque eu não tenho casa. E lá nesse quarto que eu durmo, que não é meu, lá eu tenho um ícone da natividade de Jesus, ou seja, do nascimento de Jesus na gruta de Belém, Jesus crucificado e uma Nossa Senhora das Dores.
Então, eu tenho que ficar sempre olhando para aquele ícone de Jesus, do nascimento de Jesus na gruta de Belém, e dizendo, é assim que eu preciso viver. Eu tenho que olhar para Jesus crucificado e dizer assim, é assim que eu devo morrer, sem nada. Só com o necessário. E aí, a minha vida, ela deve ser uma constante avaliação, para eu estar sempre do lado dos bem-aventurados e nunca do lado dos ais, dos felizes. É uma contradição, né? Você ser feliz quando você está perseguido. Então, quando eu estou sendo perseguido, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que dizer, opa, que bom. Parece uma contradição. E parece que os evangelizadores de hoje, eles querem viver na abundância, na alegria, na felicidade. E ainda mostram, né? Está vendo? Olha, isso é porque eu preguei o evangelho, eu tenho direito. Não, você não tem direito à riqueza, você só tem direito à cruz de Cristo, meu filho. O teu direito de pregador é a pobreza de Cristo, não é a riqueza. Não vem dizer que você está na abundância, assim, porque você é um evangelizador e agora Deus está providenciando tudo. Se Deus providenciou, é para você dar para quem não tem. Porque foi assim que os santos viveram. Aí eu tenho que ficar me avaliando. Olha só como é que eu tenho que ficar me avaliando, né? Para eu estar sempre dentro do grupo dos bem-aventurados, porque eu preciso ver se eu estou nos bem-aventurados ou se eu estou no grupo dos ais. Eu estou dizendo que eu estou falando para mim, para eu não ficar tirando pedra na vida dos outros. O celular que eu uso é de última geração? Ou o celular que eu uso é acessível aos pobres? Ah, não, mas para evangelizar eu tenho que usar um celular bom. Bem, mas então você está dizendo que um pobre não pode evangelizar com o celular simples dele? Então, o celular que eu tenho, quando um pobre vê, ele diz assim, uau, nossa, como foi que você conseguiu comprar isso? Aí o cara diz, não, eu ganhei. Essa história de que eu ganhei, é muita conversinha fiada, né? Eu ganhei. Bem, você ganhou, por que você não disse assim, olha, esse daqui não dá para mim, não. Poderia ser um mais simples? Aí eu ganhei. Tudo é assim, eu ganhei. De quem? De Deus ou do diabo? Então, o celular que eu uso. Então, quando vocês verem aí eu com o celular, vocês dizem, nossa, padre, esse daí, aí eu vou ter que mudar. O carro que eu ando é um carro acessível aos pobres ou é um carro de rico? Ai de vós, ricos, viu? Você já tem aqui, viu? Não vai pensando que você vai ter lá, não vai ter, não. Então, o carro que eu tenho é de rico. Não venha com a história que você ganhou. Não venha com essa história. Você poderia dizer, me dá um Fusquinha 81, como os das irmãs lá. Porque o carro é para as necessidades. Ir na casa de alguém, não é para comer churrasco, não. É para ir na casa de alguém porque tem um doente lá, porque precisa, alguma coisa assim. As férias, né? Aonde eu tiro minhas férias? Gente, imagina vocês verem eu mandando, graças a Deus não tenho Instagram, não tenho nada dessas coisas, né? Mas vai lá que alguém tira uma foto minha, eu tirando as minhas férias em Miami. Nossa Senhora, gente, eu tenho direito, né? Porque eu sou evangelizador. E eu lá em Miami, numa boa, tirando minhas férias lá, porque eu tenho direito.
Bem, eu repito, você tem direito à cruz de Cristo, você tem direito a ir para a Gruta de Belém, você tem direito a ir para a cruz, não ir para Miami, tirar férias em Miami. Aí eu mando lá as fotos, nossa senhora, o cara é demais. Eu, um padre tirando férias em Miami. Eu me lembro que uma vez eu fui nos Estados Unidos, mas pode ficar tranquilo, gente, não foi dinheiro meu, o pessoal que pagou, viu? Eles pagaram. Eu fui na classe econômica. O pessoal me chamou para ir lá pregar o evangelho, eu fui lá. E eu fui justamente num lugar, numa cidade lá que estava a Disneylândia. Sonho de criança. Meu sonho, nossa, quando eu assistia aqueles desenhos, né, da Disneylândia que passava, quando eu era criança, eu ficava assim, aí passava o sininho fazendo aquela, voando, aquele castelo lá, os negócios subindo, descendo, sonho de pobre. Sonho de pobre é aquele tipo de sonho que ele nunca vai realizar, dificilmente vai ser realizado, só se for por milagre. Mas não realiza. O rico não sonha, ele já vai. E o pobre sonha, porque sonho não é real. Fica lá sonhando. Aí eu fui lá, né? É na Flórida, me parece, né? Não sei, acho que é. Aí eu estava lá, aí o pessoal me chamou, né? Você não quer ir lá na Disneylândia? Está aqui pertinho. O sonho de criança estava pronto a ser realizado. Aí eu disse assim, não, eu sou da Canção Nova. Eu estou na Canção Nova. Estar na Canção Nova causou esse problema. A Canção Nova tirou o meu sonho de ir para a Disneylândia. Para que eu entrei nessa Canção Nova? Eu deveria não estar nela. Aí eu disse para o pessoal, não, eu não vou, não posso ir. Mas, padre, é só entra lá e tal. Eu disse, o quê? Ainda mais que está a fama agora, que tem brasileiro aqui para tudo quanto é lado. Uma época aí que o dólar parece que estava bem baixo, né? Brasileiro tudo lá. Aí eu estou lá dentro, aí vem um brasileiro e me filma, né? Eu desfrutando da Disneylândia lá. O pessoal vai lá saber que foi alguém que me levou lá. Não, eles vão dizer o quê? Ah, é o dinheiro que está ajudando lá, né? O dinheiro para ajudar lá nas campanhas, aí onde é que ele está usando. Ó. Você acha que o pessoal vai ficar falando? Eu disse, não vou entrar. Então, para dar só uma olhada, sai aqui do carro e dá uma olhada. Não vou sair do carro, eu vou ficar aqui dentro, porque vai lá que eu saio e a pessoa me filma e coloca o negócio lá e vai dizer, está entrando lá. Essa vida de padre, essa vida de estar na Canção Nova me tirou os sonhos. Mas não tem problema não, o meu maior sonho é a eternidade, é o céu, a Disneylândia, não chega nem aos pés do que Deus tem preparado para mim, se eu for digno. Porque ainda tem isso, que eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Eu não fui lá para a Flórida para ir na Disneylândia, eu fui lá para pregar para um grupo lá de brasileiros, para casais que estavam lá. Acabou? Entra no avião e volta. Não vai realizar sonho, não. Mas vim de lá meio frustrado, não fui lá. Estou brincando. Eu estou dizendo graças a Deus, porque vai esse povo hoje aí, tudo tira foto. Filma. Não dá para mim, não. Eu não quero ficar causando constrangimento para ninguém. Ah, mas é o meu coração, eu sei, é o meu coração, mas o pessoal não está olhando o meu coração, eles estão vendo o que eu estou fazendo. No avião, né? E eu, quando eu viajo de avião, né? Bem, é outra coisa, eu viajo de avião só quando eu vou em missão, assim, ó. Aí o pessoal paga para mim, porque eu não tenho dinheiro para viajar de avião, não. Embora os pobres hoje viajam também, né? Mas se eu for nada de classe executiva, na econômica, eu tenho que ir na econômica.
Imagina o pessoal me encontrar na classe executiva. Vai dizer o que para mim? Olha ali o dia da campanha lá, tá vendo? Então eu não posso, eu tenho que ir na econômica. E se tiver uma econômica, mais da econômica, eu tenho que ir nessa. Sempre assim. Porque eu não tenho direito. Está vendo a confusão? Está vendo? A Canção Nova e ser padre me tirou também dessa situação. Eu queria tanto ir na classe executiva para ver lá, sentar lá, aquela comida de primeira, aquela cadeira que você deita assim, vai lá. E tá. Tem que ir naquela durona lá do fundo. Aquelas pequenininhas, 4, você fica ali no meio, para esticar a perna é um problema. E o pessoal disse que viajou de avião, preferiria ir de mula. Porque ficar sentado naquele banco apertadinho, fechado. Agora, com o corona, está mudando tudo, né? Agora é um longe do outro. Vai dar até agora para esticar minha perna. Na outra poltrona, né? Porque aqui, né, tem um negócio assim na frente que não dá. Mas você viajar 8, 10 horas ali com o pé daquele jeito, é ruim demais. Mas será que Jesus ia na classe executiva? Não, ele não iria. Então, as férias eu tenho que olhar o carro que eu uso, lá onde eu durmo, né? Se eu tenho coisas chiques lá dentro, tenho sempre que ficar me avaliando, porque eu tenho sempre que estar no grupo dos bem-aventurados. E os bem-aventurados são esses assim, perseguidos, deixar de lado, é assim. Não vive numa boa, não. Porque agora eu vou falar dos outros, né? Porque tem horas que eu fico olhando assim, meu Deus, esses caras aí parece que não têm inteligência, não, catilogência. Tinha um homem aqui, que o nome dele era Melro, ele já morreu, né? Ele rezava aqui para o pessoal, e ele dizia assim, olha, Paz e Augusto, você tem que ter catilogência. Eu disse, mas o que é catilogência? É maior do que a inteligência. Aí tem gente aí que não tem, não. Eles, eu não sei, não tem vergonha na cara. O cara está lá, diz que é missionário, diz que é padre, diz que é aquilo, tirando foto, mandando para todo mundo ver e se achando tal, dando escândalo. Não tem, não tem discernimento, não. Ainda bem que agora tem a máscara, coloca a máscara, um chapéu na cabeça, talvez até mude. Aí dá até para ficar, porque assim o pessoal não vai conhecer. Mas não tem discernimento, não. Não tem, lá. Mostrando que está desfrutando. E Jesus está dizendo, a nossa recompensa ela está no céu. A nossa recompensa não está aqui. Porque eu posso dizer assim, não é meu. Não é meu, mas estou usando. Está no nome de tal instituição, mas está no nome da instituição, mas não é meu, estou só usando. Não é para usar, não. Pobre não usa. Por que eu tenho que usar? O bonitinho. Então, os evangelizadores de hoje, eles não querem a cruz. E Jesus está dando a cruz. Se quiserdes me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A minha roupa, os meus sapatos, é de primeira. Olha, tem sapatos que lá nos Estados Unidos, e tênis lá dos Estados Unidos, que para os americanos, eles estão num parâmetro assim. Mas para nós, não. Aí você aí vem a desculpa, né? Eu ganhei. E o pessoal está preocupado de saber que você ganhou. Estão dizendo que você está usando um tênis de marca que um pobre no Brasil não usa. Eu tenho que usar um tênis que o pobre usa no Brasil. Não um tênis que talvez lá nos Estados Unidos seja
para eles é um padrão médio, mas para aqui é de rico, então eu não posso usar. Não posso. Está vendo que drama? Mas não é drama, não. Não pode ser drama para mim. Porque é uma escolha. É um chamado. Carregue a sua cruz, renuncie a si mesmo. Olha, onde foi que eu nasci? Isso é Jesus dizendo, né? Onde foi que eu nasci? Na gruta de Belém. Você viu como foi que eu morri? Ai, estava sem nada. Bem, é mais ou menos isso, viu? Então, eu estou me avaliando, eu tenho que ver. Olha, os hospitais, olha, graças a Deus eu tenho uma saúde boa, viu? Eu acho até que quando eu for para o hospital já vai para não voltar mais, né? É de lá para a eternidade. Porque quem tem saúde boa, quando vai, não volta mais, né? Parece que é um negócio. Então, eu ficaria muito constrangido se eu estivesse no Einstein, que é um dos melhores hospitais daqui. O pobre não pode ir lá, por que eu posso ir? Eu não sei, eu acho que eu ficaria constrangido. Eu sei que não é para um bom atendimento, eu sei, mas a minha mãe e meus irmãos não vão poder ir, por que eu tenho que ir? Eu sou o bonitinho da casa? Se dá jeito, se para os pobres dá jeito, nos hospitais aí, né, joga para um, joga para outro, às vezes tem um médico que é bom, mas é naquele hospital ali, e está lá, né? Mas nos melhores hospitais, eu não sei, eu ficaria constrangido. Eu ficaria. Depois lá diz o Padre Augusto está sendo cuidado no Einstein, meu Deus do céu, eu ficaria constrangido. É isso aí. Não queria vergonha na cara, Padre Augusto. Cuidado, hein? Toma cuidado, Padre Augusto. Cuidado para você não ficar usando do bom nome, porque do seu nome, né? Parece que eu sou conhecido por aí, e por eu ser conhecido, então agora eu tenho direito, né, a isso e aquilo, porque eu sou o príncipe encantado. Se o rei do universo viveu como um pobre, como é que eu, sendo um pecador dos piores, eu tenho que viver como um príncipe? Tem alguma coisa errada aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.